Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar então o nosso conteúdo de núcleo celular. Nós estamos na nossa aula da semana 22, certo? Esse conteúdo você vai encontrar no capítulo 6, na página 102. Semana 22. Eu dividi esse conteúdo em 3 partes, então hoje nós vamos ver a parte 1 do conteúdo de núcleo celular. Primeiro, que para ter núcleo celular eu tenho que estar falando de uma célula eucariótica. Não sei se vocês se lembram, mas lá atrás, quando a gente começou a falar de célula, a gente dividiu as células em 2 grupos, o grupo de célula eucariótica e o grupo de célula procariótica, certo? Aqui, então, nós temos 2 células eucarióticas, esse desenho aqui representando a célula animal e aqui a célula vegetal. Nós já estudamos a membrana plasmática, o citoplasma com todas as suas organelas e agora nós vamos estudar o núcleo. O núcleo de uma célula eucariótica, a gente caracteriza ele pela presença de uma membrana, certo? E a presença no interior dessa membrana, nós temos o material genético, o DNA. Então, o DNA, ou seja, todas as informações que a célula necessita para exercer suas funções, está lá dentro do núcleo, está guardadinho dentro dessa bolsinha especial que a gente está chamando de núcleo. Então, aqui temos o DNA e lá dentro do núcleo, e a função desse núcleo é de coordenar todas as atividades celulares e, consequentemente, coordenar todas as atividades de um organismo. O núcleo, ele vai variar muito de tamanho, de posição e até de quantidade, dependendo do tipo de célula. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos, que são células musculares, né? Nas células musculares, nós vamos ter células que têm de 1 até células que têm dezenas de núcleo. Por quê? Porque as fibras musculares, elas são formadas a partir da fusão de várias células. Então, é comum que a gente encontre um feixe, né, de fusão dessas células e que contenham até dezenas de núcleos. Aqui nesse ciliado, por exemplo, nesse protozoário ciliado, a gente tem o paramécio, né, que é o nome desse organismo, e ele apresenta 2 núcleos, o macronúcleo e o micronúcleo. E nós temos as células sanguíneas, as células vermelhas do sangue, as hemácias, que não apresentam núcleo na sua fase, na fase em que ela está madura, que ela apresenta maturidade para fazer o transporte de oxigênio, ela perde esse núcleo, porque dessa forma ela se torna mais eficaz no transporte de oxigênio, dando essa forminha que ela tem aqui, ó, côncava. Né? Então, a ausência do núcleo é algo positivo para essa célula. Não é porque ela não tem núcleo que ela passa a ser uma célula procariótica, ela é uma célula eucariótica que perdeu o núcleo com o tempo, certo? Como eu falei para vocês, o núcleo ele vai apresentar uma membrana, né, que o reveste e que delimita esse espaço, separando ele do restante do citoplasma. Né? Essa membrana que está separando o núcleo do resto do citoplasma é chamada de carioteca. Então, carioteca é como se fosse a membrana plasmática do núcleo. Então, a membrana que está revestindo este núcleo, ela é chamada de carioteca. A carioteca, ela vai apresentar poros na sua superfície que vai permitir com que haja a troca de substâncias entre
região interna do núcleo e a região externa ao núcleo, que é o citoplasma. Então, vai passar substâncias que vão entrar para o núcleo e vão sair do núcleo, né, em direção ao citoplasma. Aqui está o modelo, a gente pegou aqui a carioteca, ampliou ela, e aqui a gente tem um modelo desse porozinho, que aqui está simbolizado por essas pintinhas mais escuras. Né? Aqui tem um poro formado por um complexo de proteínas, chamado de proteínas do complexo do poro, né? Formando então esse furinho, por onde vai haver o transporte de substâncias, parecido com o que a gente via na membrana plasmática, né? Permitindo a passagem de substâncias através dessa membrana. Lá dentro do núcleo, então, o que que nós vamos encontrar? Aqui a gente tem uma imagem que simula não, uma imagem de microscópio que mostra um núcleo, né? Aqui, ó, a gente tem o citoplasma nessa parte e aqui o núcleo. Então, bem aqui, ó, fininho, a gente tem a carioteca, que é o envelope nuclear, circundando toda essa região do núcleo. Lá dentro do núcleo, nós vamos ter uma parte, essa parte esbranquiçada, chamada de nucleolo, e nós vamos ter o material genético, que é toda essa parte espalhadinha mais branquinha. Essa parte mais escura é uma substância mais líquida, gelatinosa, muito semelhante ao citoplasma. É como se a gente tivesse um citoplasma do núcleo também. Então, essa parte aqui, mais esbranquiçada, é chamada de cromatina. Essa cromatina nada mais é do que os cromossomos. Os cromossomos são formados pelo material genético, que é o DNA. Essa cromatina, ela fica aqui na borda da carioteca, fica de forma mais condensada, quer dizer que ela fica mais unida, mais junta, mais densa. E aqui no meio do núcleo ela fica mais frouxa ou mais descondensada. O nucleolo, que é essa região que parece uma bolinha, ela é uma região onde eu encontro vários ribossomos. Os ribossomos nós estudamos ele lá junto das organelas. Eles são responsáveis pela produção de proteína. Então, aqui no nucleolo, o que nós vamos ter é uma fábrica de ribossomos. Então, nós vamos ter aqui umas estruturazinhas chamadas de RNA ribossômico. Essa estrutura, ela é responsável por produzir os ribossomos. E aí, ele forma essa bolinha aqui que vocês podem ver, e ela é chamada de nucleolo. É como se fosse um núcleo pequenininho dentro de um núcleo maior. Bem, do que é formado então os cromossomos? Os cromossomos, eles são formados por DNA, que é o material genético, né, de todos os organismos, associados a proteínas. Lembra que eu falei que eles ficam condensados ou arranjados de forma mais densa, mais unidos? Essas proteínas vão ajudar esse DNA a ficar mais unido, mais compactado, certo? E dentro desse DNA, eu vou encontrar os genes. Então, os cromossomos são formados por DNA mais proteínas. E dentro do DNA, nós temos os genes. O que seriam esses genes? Esses genes vão ser fragmentos, ou seja, partes desta molécula de DNA que é capaz de produzir uma característica nessa célula ou no indivíduo, ou no organismo, né? Essa característica, ela é uma proteína. Então, um pedacinho de DNA que consegue produzir, que consegue ter informações para a célula produzir alguma proteína, certo? Então, isso é um conceito bem simples que a gente pode dar para gene. Então, os cromossomos, quando você ouvir essa palavra novamente, você vai lembrar de DNA. São formados por DNA mais proteína. E dentro do DNA,
Nós temos os genes que vão ser responsáveis pela produção de todas as proteínas ou de todas as características de um organismo. Ainda falando dos cromossomos, então, eu tenho uma figurinha aqui, ó, para mostrar, para ilustrar. Então, aqui tem a célula, aí lá dentro da célula o núcleo. Dentro do núcleo nós temos os cromossomos, né? Quando eles estão duplicados, eles parecem com um xizinho, eles lembram um xizinho. Então, dentro dos cromossomos, eu tenho a molécula de DNA, e eu ainda posso dizer que dentro do DNA eu tenho os genes. Então, aqui a molécula de DNA. Essa molécula de DNA é muito longa, ela precisa se compactar, ela precisa ficar menor para caber dentro do núcleo. Então, ela vai começar a se enrolar, igual uma linha se enrolando num carretel, para ela ficar menor, mais compactada e organizada. Então, essa bolinha laranja aqui simboliza um complexo de proteínas que vai servir de base para esse material genético, né, para essa molécula de DNA ficar enroladinha nela, então ela vai se compactar, se enrolando nessas proteínas. Então, a união dessas proteínas com este DNA vai formar um nucleossomo. Aí eu vou ter vários nucleossomos para formar um cromossomo. Depois que o DNA se enrola nessas proteínas, ele vai se enrolar sobre si mesmo como um fio de telefone, fazendo um formato de uma hélice, né? Um enrolamento helicoidal, que vai ficar assim. Então, depois que ele se envolveu nas proteínas, ele vai formar um espiral sobre ele mesmo, para ele ficar bastante condensado, é o que a gente está chamando aqui, ó, de condensação cromossômica. Então, ele vai se enrolar 2 vezes de forma consecutiva, formando então um cromossomo. Aqui nós temos um cromossomo que está duplicado. Eu tenho aqui, ó, 2 cópias idênticas desse material genético, que nós vamos entender mais à frente por que isso, certo? Então, são cópias, eles são idênticos. Vou passar aqui. Quando a gente olha no microscópio, a gente consegue, né, a gente pega uma célula que estava se preparando para entrar em divisão, né, é uma fase chamada de intérfase. Aí, então, a gente vai observar aqui, vou pegar um negocinho para apontar. A gente vai observar um conjunto desses cromossomos, onde o material genético foi duplicado, por isso que ele vai apresentar, então, 2 perninhas. Então, aqui, retomando, quando a gente observa, então, esses cromossomos ao microscópio, a gente vai ter uma figura aqui chamada de cariótipo. É como se eu tivesse tirado uma foto de todo o meu conjunto cromossômico. Isso daqui é o exemplo dos cromossomos que a gente encontra na espécie humana. Então, eles estão sempre aos pares e a gente vai separar eles por tamanho e pela semelhança quanto à estrutura. Então, a gente pode ver que esses dois aqui são bastante semelhantes, por isso eles compõem o par que eu estou chamando de par 1. Aqui o par 2, aqui o 3 e assim sucessivamente. Além disso, os cromossomos, além deles terem essa semelhança estrutural e essa semelhança em tamanho, eles também vão conter os mesmos tipos de genes. Por exemplo,
Aqui, no par 1, eu tenho nesse cromossomo aqui, o gene que determina a cor dos olhos, nessa posição aqui que eu estou colocando a luzinha. E no gene aqui, no cromossomo que está do lado dele, também tem o mesmo gene para a cor dos olhos. Então, isso faz deles um parzinho. Na espécie humana, nós encontramos um total de 23 pares de cromossomos, ou seja, um total de 46 cromossomos. Então, nós temos 23 pares, ou um total de 46 cromossomos. Se formos contar aqui, ó, eu vou chegar aqui 22 e aqui esse parzinho forma o 23º par. E isso dá um total de 46 cromossomos. Esse par está separadinho desses outros aqui, porque no cariótipo, os cromossomos são organizados em cromossomos autossomos e cromossomos sexuais. Então, aqui eu tenho o X e o Y, são os cromossomos sexuais que determinam o sexo do indivíduo. Esse indivíduo aqui, então, é o indivíduo do sexo masculino. Daqui a pouquinho a gente vai ver melhor isso, certo? Então, os cromossomos, o conjunto de todos os cromossomos de um indivíduo forma o seu cariótipo. Aqui a gente tem um cariótipo humano. Aqui a gente tem o cariótipo, deixa só eu apagar aqui. Aqui a gente tem o cariótipo da mosquinha chamada de drosófila, que é a mosca das frutas. Elas apresentam apenas 4 pares de cromossomos. Olha, par 1, par 2, par 3 e par 4. Vejam que eles estão organizados quanto ao formato deles, ao tamanho. Essa mosquinha aqui é uma fêmea, porque tem X e X. Olha como esses cromossomos são semelhantes. O par 2, o par 4 e o par 3. Então, no total, a gente encontra na mosquinha 8 cromossomos, certo? Ou 4 pares. A gente tem 3 pares autossomos e 2 pares de cromossomos sexuais. Aqui é o macho. Então, par 1, par 2, par 3 e par 4. Esse par 1 é o cromossomo sexual e tem mais 3 pares aqui, né? O 2, o 3 e o 4, que são os autossomos. Então, aqui, ó, autossomos e par sexual, que dá 6 cromossomos mais 2 cromossomos sexuais, 8 cromossomos ao total. Como que a gente faz para enxergar aqueles cromossomozinhos que eu acabei de mostrar? A gente vai enxergar aqueles cromossomos quando a gente encontrar uma célula, como falei para vocês, que esteja na intérfase. Então, quando a célula se encontra na intérfase, quer dizer que ela está se preparando para entrar em divisão celular. Então, antes dela entrar em divisão celular, ela vai fazer a duplicação do seu material genético. Então, pensa, nós temos uma célula, vamos supor que é uma célula humana, que tem no total de 46 cromossomos. Essa célula tem que se dividir em duas. O que vai determinar essa célula como sendo uma célula da espécie humana é o número de cromossomos, que vai ser variável de uma espécie para outra. Então, como a gente viu, na espécie humana tem 46 cromossomos no total e na mosquinha drosófila tinha 8 cromossomos no total. Então, a espécie humana tem 46 e ela tem que manter esse número de 46 cromossomos. Então, ela vai fazer uma duplicação desse material genético para que essa célula possa se dividir. E isso acontece antes, então ela antecede a divisão celular. Nessa fase da intérfase que esse material genético se duplica, então de 46 passa a ter 92 cromossomos, e aí ela se divide em duas na hora da divisão celular, voltando a ter 46
cromossomos. Então, na intérfase, período que antecede a divisão celular, ocorre a duplicação do material genético, que é o DNA. Quando esse material genético se duplica, a gente vai ter a formação de duas cromátides irmãs. São irmãs porque elas são idênticas. Idênticas. Então, a gente tinha uma molécula de DNA que vai se duplicar, formando duas cromátides irmãs, porém elas vão se manter unidas por uma estrutura chamada de centrômero. É uma proteínazinha que vai manter elas unidas para que ocorra a divisão celular de forma correta, de forma organizada, e esse material genético ele não se perca, né? Então, aqui a gente tem a imagem, né, de como a gente consegue visualizar esse material genético, esse cromossomo aqui dentro da célula, e aqui a gente tem um esqueminha. Então, houve a duplicação do material genético, então, anteriormente à duplicação, eu só tinha uma estrutura dessa aqui, ó, que eu estou circulando. Aí ela fez divisão celular e formou uma outra idêntica. As duas perninhas aqui, então, eu passo a chamar de cromátides irmãs, porque são idênticas. Essas duas cromátides irmãs vão ser unidas por uma estrutura chamada de centrômero. Esse centrômero, ele vai apertar, vai fazer uma constrição nesse cromossomo e vai dividir ele em duas partes, que a gente está chamando de braço. Então, vai formar dois braços, esse centrômero. E aí a gente consegue, de acordo com a posição desse centrômero, a gente consegue classificar os cromossomos em 4 tipos. Metacêntrico, onde esse centrômero está posicionado mais na região do meio, deixando os braços de tamanhos muito parecidos. O submetacêntrico, onde eu vou ter um braço bem mais longo do que o outro. Acrocêntrico, onde eu vou ter um braço bem menor que o outro. E telocêntrico, onde o centrômero vai se posicionar em uma região em que não vai sobrar braço. Então, vou ter apenas um único braço, bem longo, só um. Ele será chamado de telocêntrico. Além disso, além dos braços, das cromátidos e do centrômero, eu vou ter nas extremidades dos centrômeros uma região chamada de telômeros. Os telômeros são responsáveis pela proteção dos cromossomos, eles ficam nas extremidades desses braços dos cromossomos e servem para proteger esses cromossomos. De acordo com que a célula vai envelhecendo, ela vai perdendo esses telômeros. Os cromossomos homólogos. Então, nós vimos as cromátides irmãs e agora a gente vai falar um pouquinho dos cromossomos homólogos. Como eu falei para vocês, nós temos cromossomos chamados de autossomos e também cromossomos chamados de cromossomos sexuais. Os cromossomos autossomos a gente encontra tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino. Já os sexuais vão variar entre os sexos. Geralmente, neles nós vamos encontrar os genes que vão determinar as características específicas do sexo feminino e do sexo masculino. Então, aqui nós temos o cariótipo, que eu mostrei para vocês agorinha, e dentro desse cariótipo eu consigo ver, então, aqui, que eu vou circular de verde, é o que eu estou chamando de autossomo. E eu vou circular aqui de vermelhinho os cromossomos sexuais. Então, nós temos no sexo feminino 22 autossomos, 22 pares de autossomos, mais XX. E no sexo masculino, que é o caso deste cariótipo que a gente viu, nós vamos ter os 22 autossomos, mais um cromossomo X e um cromossomo Y. Por que é chamado de X e de Y?
Cromossomo X, ele lembra mesmo uma figura X, ele é aquele, vou voltar lá para vocês verem, ele é um cromossomo metacêntrico, né, em que o centrômero ele está bem aqui, no meio, dividindo em dois braços. Já o Y, ele é telocêntrico, ele não tem, ele como se ele não tivesse uma partezinha lá, um braço, parte de cima. Então, ele lembra uma letra Y. Então, aqui nós temos sexo feminino XX e o sexo masculino com XY. Então, um cariótipo normal da espécie humana, 22 autossomos, mais um par de cromossomos sexuais, XX ou XY. Os cromossomos homólogos, como vocês viram, é porque eles estão aos pares. O que isso quer dizer? Os representantes de cada tipo de cromossomo, olha, os representantes de cada tipo de cromossomo de uma célula originada no zigoto, ou seja, teve a fecundação, vou formar um novo indivíduo. Um conjunto é herdado do pai e o outro conjunto é herdado da mãe. São chamados de cromossomos homólogos, que em grego quer dizer igual ou semelhante. Por quê? Porque o pai doou um cromossomo e a mãe doou outro para a gente formar os pares. Aí aqui a figurinha, ó. Então, o homem tem 46 cromossomos em suas células. Então, par 1, par 2, par 3. Se vocês observarem, aqui a gente já não tem mais aquele cromossomo em forma de X, porque aqui eles não estão duplicados. Aqui eles estão antes da duplicação, então é só um palitinho. Aqui é o par 1, par 2, par 3, até chegar no X e no Y. E no indivíduo aqui do sexo feminino, da mesma forma. Só que na hora que vai haver a fecundação, o homem vai produzir o gameta dele, o espermatozoide, só com a metade desses cromossomos. Então, ele vai mandar 23. E a mulher vai produzir um óvulo também com 23 cromossomos, para que o novo indivíduo, né, o zigoto, a partir da união do espermatozoide e do óvulo, volte a ter 46 cromossomos. Porque lembre-se que o número de cromossomos, ele é específico, nós quase que não sai a palavra, ele é específico para cada espécie, então a espécie humana tem que ter 46 cromossomos, então por isso que os gametas vão ter sempre a metade, então os gametas têm 23 cromossomos, 23 do pai, 23 da mãe, e aí a partir da fecundação retoma os 46. Aquele cromossomo 1 da mãe, que foi enviado para o óvulo, ele vai fazer par com o cromossomo tipo 1 do pai que foi enviado no espermatozoide. Então, esse cromossomo 1 com este cromossomo 1 vão formar um par de cromossomos homólogos, porque tem semelhanças no tamanho, na posição dos genes, na posição do centrômero, e aí a gente consegue visualizar isso aqui, ó, a figurinha que demonstra aqui o cariótipo do zigoto. Então, formou aqui os pares de homólogos, né? Um conjunto herdado do pai e um conjunto herdado da mãe. Dessa forma, nós vamos ter, então, a partir disso, né, tendo cromossomos homólogos, a gente vai ter células que são diploides e células que são haploides. As células que são diploides são as células que apresentam os cromossomos homólogos, ou seja, eles estão aos pares. Eu tenho dois conjuntos cromossômicos, por isso é simbolizado por 2N, onde N indica o conjunto cromossômico. Então, conjunto cromossômico. Igual na matemática, 2 vezes conjunto cromossômico. Então, aqui, nas células do organismo, tanto do homem quanto da mulher, eles tinham dois conjuntos cromossômicos, eles têm células diploides.
Porém, os seus gametas, eles sofrem uma redução, então, desses cromossomos pela metade, enviando apenas um conjunto. Então, eles passam a ser células, esses gametas passam a ser células haploides. Então, com exceção dos gametas, todas as demais células são diploides. Fez a fecundação, eu formei um organismo também com células diploides. Quando esse indivíduo for fazer seus gametas, ele então vai fazer gametas que sejam haploides, certo? Espero que tenha ficado claro para vocês. Então, para reforçar esse conteúdo, vocês vão fazer a nossa atividadezinha que é só resposta, não precisa copiar. Faz o relatório da aula, atividade do livro, essa atividadezinha aqui, postar no fórum até o dia 22, porque depois a gente vai fazer a correção dela juntos na nossa aula online, tá? Então, é isso aí e bye bye. Bye bye.